Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho de hoje, sexta, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. E antes de começar, gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, que você possa se inscrever, assinar o nosso canal, ativar as notificações, tem o sininho aí em cima que você ativa e assim você fica por dentro das novidades do nosso canal. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para coroá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui o conhecido episódio da multiplicação dos pães, em que Jesus se revela como Deus. Lembra do evangelho de ontem, que a gente falava que Jesus foi o enviado para o Pai, e quem aceita Jesus, quem acredita que Ele é o Filho do Homem, terá a vida eterna. Tá bom, esse Filho do Homem veio e fez tantos milagres aqui na terra, porque Ele é Deus, porque Ele tem o poder de multiplicar os pães, de ressuscitar os mortos, de fazer tudo. Mas o que eu acho mais bonito no Evangelho de hoje é que o milagre só aconteceu porque aquele menino partilhou aquilo que ele tinha. Talvez pouco diante da multidão. O que eram 5 pães diante de 5.000 homens que estavam ali sentados? O que eram 2 peixes no meio de tudo aquilo? Acho que se fosse muito da gente, ia fazer o seguinte, né? A família ali reunida, o menininho lá com 5 pães e 2 peixes. Ó, a coisa tá ficando feia, viu? Acho que não tem comida para todo mundo, viu? Jesus, eu acho que esqueceu de chamar o Uber Eats. Jesus não pediu pizza pro pessoal aí, a coisa tá feia, ó. A gente tem 5 pães aqui, ó. Vamos ficar só para nossa família. Vamos guardar pra gente aqui, ó. Vamos ali pro canto, escondidinho ali, a gente come e faz de conta que não tá acontecendo nada. Tenho certeza que a maioria de nós ia fazer isso, né? Ia pensar no nosso, garantir o nosso e o resto que desse seus pulos, não é verdade? Mas o milagre só aconteceu porque aquela família que tinha aqueles 5 pães e 2 peixes,
não foi egoísta, porque aquele menino, que a gente nem sabe qual o nome, qual a história desse menino, o que aconteceu com ele, mas ele colocou o pouco que ele tinha, mas o tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. E que bonito quando a gente coloca o nosso pouco nas mãos de Jesus, é tudo, é o suficiente. Ele multiplica o nosso pouco e pela sua providência faz com que aquilo baste para nós e para todos que estão ao nosso redor. Como nós somos egoístas, né? Como nós somos preocupados com as coisas materiais. Nesses tempos de pandemia eu sei que tem muita gente preocupada, muita gente já sofrendo as consequências dessa crise, mas como diz o Papa Francisco, pior do que o Covid é o vírus do egoísmo. Tantas pessoas que nesse momento estão se fechando, acumulando, querendo salvar a si mesmo e deixando de ajudar, às vezes, alguém que está do lado. Às vezes a gente pode pensar, mas eu não consigo ajudar muitas pessoas, só tenho 5 pães, 2 peixes, é pouco diante de toda a situação que o mundo está enfrentando. Mas o milagre só acontece se nós partilhamos, se nós damos esse primeiro passo de generosidade, de sair do nosso egoísmo, de sair do nosso mundinho, de pensar só em nós mesmos e pensar naqueles que mais necessitam. Então eu peço que hoje você fique com o exemplo desse menino. Depois, amanhã e nos outros dias, nós vamos refletir sobre a ação de Jesus. Mas hoje eu quero que você pense e peça a Deus de imitar esse menino, de confiar em Jesus como ele confiou. Isso que é confiar na providência, né? Ele entregou na mão de Jesus: Senhor, eu podia estar aqui comendo isso com a minha família, garantir o nosso, mas eu coloco nas tuas mãos porque eu sei que aí é o melhor lugar e sei que o Senhor vai saber o que fazer com esses 5 pães e 2 peixes. Então que hoje você possa buscar o exemplo daquele menino. E quando a gente se coloca na mão de Deus, Ele pode fazer tudo. Ele sabe nos usar. Não importa se é criança, se é adulto, se é velho, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é japonês, não importa. Quando a gente se coloca na mão de Deus, Ele sabe como nos usar da melhor forma. Quando nós colocamos o nosso nada nas mãos de Deus, Ele sabe multiplicar tudo isso. Que hoje você se inspire nesse menino, deixe o vírus do egoísmo de lado e busque partilhar um pouquinho daquilo que você tem com as pessoas que mais necessitam. Uma sexta muito abençoada e fique com Deus.